Bom dia, meus amigos, boa tarde, boa noite, no horário que você estiver assistindo esse vídeo, agora, nesse momento, dia 28 de julho de 2021, Open Banking e Open Finance pegando fogo no Brasil, e a gente querendo conversar um pouco sobre isso com quem conhece muito e entendendo o impacto que isso vai ter na vida dos usuários. Quer dizer, como é que você, que está nos ouvindo agora, comanda o Open Banking? Como é que você faz dele o seu aliado, o seu amigo? E para a gente discutir um pouco disso, nós temos 3 convidados muito especiais hoje. Cristiano, da Olivia, fazendo uma dobradinha, a gente já teve um toque super interessante com o Cristiano. Para quem, né, ainda não conhece, o Cristiano é fundador e CEO da Olivia, que é uma comunidade de finanças pessoais que usa inteligência artificial para aprender com os hábitos financeiros das pessoas e ajudá-las, né, na melhor forma de ganhar e gastar dinheiro. A Olivia é um super app, plataforma, aplicativo, que eu acho que vale a pena vocês conhecerem. E aí, Cristiano, obrigado por estar aqui hoje com a gente. Obrigado pelo convite. Maravilha. Quem está aqui com a gente também é o Guilherme Temes, do Banco Central. Guilherme, ele é chefe de subunidade do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro, mais de 12 anos de experiência no mercado financeiro, BBM, Itaú, Unibanco, né, conhece bastante o sistema financeiro nacional e é responsável por estudos e proposições de normas, né, sobre produtos, serviços bancários, regras de conduta e relacionamento com o consumidor. Participou do desenho do arcabouço regulatório, dos gestões de pagamento, do Open Banking no Brasil, e está representando aqui, está trazendo para a gente uma coisa que a gente gosta muito, que é a visão do regulador. Guilherme, muito bem-vindo para o nosso papo de hoje. Olá, obrigado. Obrigado, Rodrigo. Marcelo Martins, a nossa relação começa no primeiro Lift Lab, né, no primeiro Laboratório de Inovação Financeira e Tecnológica, com um projeto de uso de DLT, com pagamento instantâneo, né, que um tempo depois no Brasil foi batizado de PIX, que a gente estava conversando agora há pouco sobre o PIX, sobre o impacto do PIX no Brasil, sobre o quanto o pagamento instantâneo no Brasil é fora da curva. Marcelo também é mais do que isso. Marcelo, ele é um advisor de inovação financeira na Fenasbac hoje, é diretor da BFintex, Associação Brasileira de Fintechs, fundador da Pen Ventures, sócio em algumas fintechs, Alimente, JustCred, Blockforce, participou do grupo de GT do Pix, coordenador de experiência do usuário de Open Banking. Então, acho que eu estou muito bem acompanhado aqui para ter essa conversa. Obrigado, Marcelo, pela presença de hoje. Obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui na conversa com vocês. Bacana. Eu vou abrir como normalmente eu faço. Primeiro, lembrando às pessoas o que conversa é essa. Um Lift Talk está num ambiente do ecossistema do Lift. Nós somos o Laboratório de Inovação Financeira e Tecnológica, que é uma iniciativa coordenada junto com o Banco Central, o Fenasbac e Banco Central. Nós temos essa conversa de 15 em 15 dias, de 2 em 2 semanas, para falar de inovações financeiras e tecnológicas. Então, se você gosta da conversa, se você gosta do canal, clica, assina, clica no sininho, se você achar que vale a pena essa conversa aqui e outras que a gente já teve. Além disso, é bacana lembrar que a gente está hoje, né, num momento de inovação pela regulação. E essa é uma conversa que eu gosto de ter assim, com as pessoas. O quanto o regulador tem trazido, né, inovações e desenhado a inovação do sistema financeiro nacional. O Open Banking não é diferente. E aí, na conversa, Cristiano, né, Marcelo, Guilherme, a gente tem tido conversas e uma das coisas que a gente tem falado é que o Open Banking ele não é um produto, né, ele não é tão fácil, por assim dizer, como o Pix. O Open Banking não é um produto, não é uma obrigação, não é nem uma solução pronta. A bem da verdade, o Open Banking não é banking, ele é finance. Né? O Open Banking ele é um conjunto de regras e normas, iniciativas, que vai acabar possibilitando o cliente a ter controle e poder compartilhar o seu histórico, os seus dados, com praticamente quem ele quiser. Definitivamente, quando ele quiser, e se e apenas se ele achar que vale a pena para ele. Mas o Open Banking parece uma caixa de Lego, assim, né?
A gente vai brincar do quê? Depende, como é que você vai montar o seu Open Banking. Então, eu vou perguntar pessoalmente para vocês, o que vocês esperam que o Open Banking facilite a vida pessoal de vocês, como usuários de instituições financeiras? Não como CEOs de fintech, não como, né, representante do regulador, mas quando você olha a sua versão do Open Banking, Cristiano, Guilherme e Marcelo, como é que vocês acham que o Open Banking pode facilitar a vida pessoal de cada um de vocês? Acho que eu vou puxando aqui. Então, eu acho que vai facilitar agregando minhas contas, que eu tenho conta em alguns bancos, algumas wallets. Acho que cada vez mais a gente vai ter contas em wallets, né? Alguma para fazer uma compra específica, ter um cashback, outra porque dá um desconto, e os seus bancos tradicionais de fintechs. Então, eu acho que essa agregação de dados e também você conseguir ter uma visão transparente da sua vida financeira. Você não depender de planilhas, né? Ou de apps terceiros para conseguir fazer essa consolidação. Acho que para mim é o que mais vai agregar valor. Eu também, aproveitando essa fala do Marcelo, né, para agregar nessa visão, um pouco parecido também o que eu enxergo. Acho que cada vez mais eu também tenho relacionamento com várias instituições que são produtos específicos, né? Então, o Open Banking, acho que ele vai me ajudar, né? O que a gente costuma dizer, assim, você criar sua própria instituição, né, financeira, o seu banco, onde você tem conta em um lugar, investimento em outro lugar, você faz pagamentos entre elas, e você ter mais opções, assim, e de forma automatizada, isso que a gente espera, assim, aliado até inteligência artificial, você ter novos produtos e serviços que acho que hoje a gente nem consegue imaginar, assim, o que pode vir pela frente. Então, ter uma série de serviços em vários lugares, mas, como o Marcelo até comentou, concentrado no seu poder de escolha da pessoa em um único lugar. Bom, acho que o Marcelo e o Guilherme pontuaram muito bem. Se a gente pensar hoje a nossa vida digital está cada vez mais distribuída, no segmento financeiro ainda maior. A gente tem, com o surgimento das fintechs, novos concorrentes, cada vez mais a gente tem a nossa vida financeira em vários lugares e você, via Open Banking, autorizar o compartilhamento com o seu banco de preferência ou com uma fintech, ver tudo de forma consolidada, é o primeiro passo. Acho que esse é um benefício mais imediato. Mas o Guilherme tocou num ponto bem interessante, que é, se a gente pensar na internet, não só no segmento financeiro, eu lembro a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, a gente pedia para a pessoa da recepção do hotel, ou comprava aqueles mapas de papel para a gente se localizar. Até um dia que a gente pôde compartilhar as nossas coordenadas GPS com um aplicativo que tinha mapa, que tinha tudo. Acho que todo mundo deve lembrar dos tempos românticos do Google Maps lá nos primórdios. E hoje, quando você vai navegar no Google Maps, por exemplo, vai além só daquele papel que o mapa fazia no passado. Ele vai não só te dar o caminho, mas dizer as coisas que tem ao longo do caminho, seja um buraco que uma outra pessoa identificou na estrada, ou seja, um lugar para você parar para almoçar, e por aí vai. Então, acho que o compartilhamento de dados tem um benefício não só para nós, consumidores, de juntar tudo num lugar só, mas, como o Guilherme pontuou, se a nossa vida financeira vai ficar tão inteligente quanto no passado o Google Maps. Acho que hoje o Waze no Brasil depois o WhatsApp, o aplicativo mais popular. Então, acredito que esse é um benefício imediato, e esses dois, e tem um terceiro que é inovação, né? A partir do momento que você compartilha dados e você decide compartilhar os seus dados, muita coisa que a gente não consegue vislumbrar agora vai aparecer. Cristiano, eu gostei do que você falou de uma vida mais inteligente aí na área de finanças, então eu vou dizer o meu. Eu acho que a evolução do Open Banking, para mim, quando eu vou ficar 100% satisfeito, é quando eu pagar uma conta e eu não souber nem de onde o dinheiro saiu. Neste nível de Open Banking, eu vou estar muito feliz, porque eu tenho a mesma questão que todos vocês, eu tenho vários relacionamentos com instituições financeiras, né, de bancos tradicionais, digitais, fintechs, cooperativas de crédito, de tempos em tempos, eu acho que eu tenho mais relacionamento com instituição financeira do que eu já tive sapato na vida.
não só pela profissão, mas pela essa busca de buscar a melhor oportunidade, né, de tentar gerenciar melhor o meu dinheiro. E aí eu vou começar fazendo a primeira pergunta, e já lembrando as pessoas que estão nos assistindo que isso aqui é o espaço de perguntas, né? A gente está tendo essa conversa aqui, eu trago algumas, mas eu puxo de quem está aqui. Estou vendo o Clóvis está aqui, Lenita está aqui, Ju está aqui, já tem um pessoal dando um oi aqui para a gente. Se a base do Open Banking é o compartilhamento de dados pessoal, porque a primeira fase ela já passou, começou em fevereiro, né? Era a ideia do compartilhamento de dados institucionais, e a gente sabia, já que ela não seria um grande boom, ela é importante, né? Os dados consolidados das instituições financeiras, o jeito novo que o Banco Central passou a compartilhar esses dados, a gente sabe que isso é bastante importante. Mas a segunda fase, que começa agora dia 13 de agosto, quando eu começo a compartilhar meus dados pessoais, ela é a fase que marca de verdade o Open Banking e o Open Finance no Brasil. Então, a pergunta que não quer calar é: por que eu compartilharia meus dados? Sendo algo tão precioso, sendo algo tão sensível. Guilherme, acho que eu vou tentar começar com você, do ponto de vista do regulador, assim, né? Te botei numa saia justa, Guilherme, assim. Por que o usuário, o cliente, o cidadão deveria compartilhar os dados dele no Open Banking? Ótimo, Rodrigo. Eu acho que essa pergunta é fundamental, é a base, né, realmente, porque sem essa permissão do cliente em compartilhar seus dados, né, não há o Open Banking. Então, primeiro, a expectativa, né, assim, falando do ponto de vista, né, do regulador, né, o que o Banco Central, ao regulamentar todas as regras desse ecossistema, né, o objetivo é incentivar, né, tanto a inovação, novos negócios, mas sempre visando aí ao cliente, tanto pessoa física quanto jurídica, né? Então, para que eles tenham um retorno no sentido de ter produtos mais baratos, melhores especificados, novos produtos e serviços para ele poder contratar e se beneficiar, né? Então, estimular a competição, a inclusão, né, das pessoas ao sistema financeiro e de pagamentos. Então, tem todo esse motivador. Então, as pessoas precisam ver um diferencial para aderir, né? Então, tem que ter um serviço agregado para que isso ocorra, né? Então, acho que é fundamental também que isso vem acompanhado de uma confiança. Então, a pessoa tem que confiar, além de ter um retorno, ela vê interesse, né? E tem que ter uma confiança que esse processo é seguro, e o Banco Central, na sua regulamentação, cria todas essas regras para as instituições participantes para que seja seguro também. E eu deixo aqui para os meus colegas de painel para falarem do ponto de vista de negócios, né, o que pode ser esperado pelo cliente. Eu acredito que o ponto inicial do compartilhamento, como o Guilherme pontuou, é uma iniciativa do consumidor. Então, a questão do consentimento, que é eu deliberadamente autorizar uma instituição financeira, uma fintech ou um negócio autorizado a acessar meus dados, é parte de uma decisão minha. Hoje nós já compartilhamos muitos dos nossos dados sem saber. A gente compra um smartphone, aparece uma tela, você está de acordo, você fala sim, daqui a pouco a sua vida inteira, exceto financeira, já está compartilhada aí com um monte de gente sem você saber. Eu acho que a beleza do Open Bank, como eu comentei no início, é a questão do consentimento. Então, partindo do princípio que você está no controle e você pode consentir ou não, por que você consentiria? E aí a questão que o Guilherme também comentou da inovação, cabe às diferentes participantes do ecossistema do Open Bank terem propostas suficientemente boas para fazer com que você dê o consentimento. E eu acredito que essas propostas, elas são das mais diversas. Dar alguns exemplos para ilustrar. Então, crédito. Talvez uma pessoa que tem um crédito bom,
ou tem informações de crédito disponíveis no mercado, e ela, quando vai aplicar para um crédito, ela não tem dificuldade em conseguir esse crédito, e ela não tem necessidade também de compartilhar os dados dela, seja do banco ou das instituições financeiras que ela tem relacionamento. Agora, vamos imaginar que você, é o que a gente costuma chamar de thin file, aqui nos Estados Unidos. Você não tem um histórico de crédito nos birôs, ou você, no passado, infelizmente, não conseguiu pagar alguma conta sua e ficou, como se chama, com o nome sujo. Mas no último ano, você fez um bom trabalho, pegou um cartão aí de uma loja, white label, pagou em dia, e agora, depois de um ano, os birôs aí não conseguiram capturar, as outras fontes de informação não conseguiram capturar que você conseguiu estar em dia com suas contas, e compartilhar os seus dados financeiros pode ser uma forma de você ter acesso a esse crédito. E eu acho que essas questões vão até a pontos mais elaborados. Você é um investidor e você quer comparar onde as tarifas são melhores, comparar produtos financeiros que você tem de investimento. Ou a gente fala muito de compartilhamento de dados, mas o Open Bank também tem a parte de iniciação de pagamentos. Então, eu quero iniciar um pagamento fora do ambiente do meu banco, não usando cartão de crédito. Então, eu acredito que caberá nós, no mercado, criarmos as proposições de valor e, ao mesmo tempo, criarmos reputações que faremos um bom uso desses dados. Ótimo. Vou completar você, Cristiano. Eu concordo totalmente. E eu acho que a parte para o usuário final, né, a pessoa que está na ponta, é custo, né? Eu acho que é custo. Ela tem uma tarifa menor, ela tem uma taxa de juros menor no crédito dela, ela conseguiu crédito, se ela foi um mal pagador, está no Serasa como mal pagador, e no histórico do Open Banking vem que ela consegue pagar as contas dela. Então, no final, é custo conseguir um crédito, ter acesso a mais produtos e também conseguir construir sua experiência do usuário. Acho que foi o Guilherme que falou, né? Não sei se foi o Guilherme ou o Cristiano que falou que é um Lego, né? É um Lego. Então, anteriormente, a gente era cliente de uma agência e de uma instituição financeira. Precisava ir fisicamente naquela agência. Depois, com a evolução da tecnologia, podia entrar no meu celular, naquela instituição onde eu estiver. Agora, de verdade, eu sou cliente do sistema financeiro. Não importa qual instituição eu sou cliente. Eu consigo montar esses produtos para aderir ao que eu espero da minha vida financeira, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante. E algo que eu acho um pouco diferente, saindo dessa linha de crédito e da experiência do usuário, é o onboarding. Eu acho que o Open Banking vai facilitar muito o onboarding de usuários em outras instituições, outras fintechs. Então, eu já sou cliente do Banco A. Eu vou criar minha conta na fintech B. A fintech B pode perguntar, Marcelo, você já tem conta em outra instituição? Eu dou consentimento para ela buscar meus dados, tantos transacionais, tantos cadastrais, para eu fazer um onboarding mais rápido, ela me conhecer naquele instante, talvez dar um crédito já naquele instante mais assertivo para o meu tipo de vida financeira. Rodrigo, você me permite complementar só rapidinho? Eu acho que tem um ponto bem interessante, que é a validade do consentimento, né? Na Europa, a gente tem uma operação e a gente tem um desafio que o consentimento vence a cada 90 dias. Se eu não me engano, no Brasil é 1 ano. Então, não quer dizer que você vai conseguir esse acesso uma vez. Nós, no mercado, vamos ter que provar nosso valor ao longo do tempo para esse consentimento ser renovado. Ainda que 1 ano seja um prazo bem maior que 90 dias, se eu não ver valor, eu nem vou lembrar de renovar esse consentimento. Então, os players vão ter que renovar a proposta de valor deles ao longo do tempo, e isso eu acho que vai também ajudar o mercado a amadurecer e ter propostas cada vez mais atrativas para os clientes. Me parece que, acho que essa é uma das primeiras grandes barreiras de entrada do Open Banking, né, é a ideia do porquê que eu compartilhe meus dados, que benefícios você traz. A gente fala muito de outras instituições, mas a gente sabe que, né, a instituição onde você tem a conta principal, ela gostaria muito também de ver dados, né, de onde você opera em outros lugares, porque essa é uma questão não só de crédito, mas para investimento e para um melhor serviço. Essa discussão de benefícios por troca de dados é uma discussão super interessante, e vocês trouxeram alguns exemplos. Mas tem o ponto que é chave da confiança, né, e da segurança desse compartilhamento de dados. A gente viu com o Pix, né, alguns golpes velhos sendo reeditados no Pix.
e as pessoas ficaram um pouco tensas no começo com o Pix. Vocês acham que a questão de segurança e confiança tem um impacto muito forte na implementação real do Open Banking no Brasil? O brasileiro, né, compartilha mais dados, ele é mais tranquilo. Guilherme, acho que eu vou começar de novo com você. Como é que o Banco Central está olhando? Vocês estão esperando o segundo Pix brasileiro com o Open Banking em relação à adesão? Ou você acha que as pessoas vão ter mais calma em relação à segurança e confiança de compartilhamento? Esse é um ponto também importante, até como comentei, a experiência do cliente, né, ela junto com a confiança, é um pouco um trade-off, né, então, assim, a pessoa ela tem que ter um interesse, né, em compartilhar dados, ele tem que ver que é um processo simples, mas é fundamental ele saber e confiar que os dados vão ficar seguros na instituição, e esse processo de compartilhar, ele é seguro, senão essa experiência ela pode ir por terra, né? Então, é algo que o Banco Central se preocupa. Então, na regulamentação, acaba sendo um pouco mais conservador, não tem jeito, né, de se preocupar com segurança, tem aspectos da LGPD envolvidos, né? Então a gente cria incentivos, né, para que haja esse compartilhamento, mas que seja o mais seguro possível, né? Então, e com relação à adesão que você perguntou, Rodrigo, a gente espera assim que haja uma adesão como um Pix, mas o Open Banking ele é um processo gradual em que você tem primeiro um cronograma de implementação em que existem várias fases, né, em que novos produtos e serviços vão sendo agregados, né? Então, e essa adoção tende assim a ser, à medida que a sociedade conheça do Open Banking, veja seus benefícios, e as instituições participem oferecendo, né, produtos e serviços inovadores, a tendência também é você ter aí uma curva exponencial em seguida. Então, mas a gente espera que seja um processo gradual, né, ao longo do tempo, que isso deve ocorrer. E só para reforçar, eu sei que vocês vão complementar, mas a dúvida e a sensação não é minha, a Catarina está aqui perguntando a mesma coisa, né? Declarando a preocupação de segurança com os dados, como é que ela sabe que não vai ter problema? E eu citei o Pix, porque o Pix é um case no Brasil. A gente tem mais de 270 milhões de chaves cadastradas, quase 100 milhões de usuários ativos no mês passado, 98 milhões de usuários ativos. Assim. Cristiano e Marcelo, segurança e confiança como questão do Open Banking no Brasil. Como é que vocês veem isso do ponto de vista do mercado? O que vocês sabem que as fintechs e bancos estão fazendo para conseguir fazer esse trade-off, essa troca de benefícios por dados, gerando confiança e segurança? Eu acredito que, uma vez vencida aí a barreira da proposta de valor que a gente já comentou, e a gente vê isso bastante no nosso aplicativo no Olivia, que a primeira barreira é por que eu vou baixar esse app, né? Com milhões de opções nas lojas. Depois que a pessoa baixa, ela tem o segundo questionamento que ela faz estou convencida, mas por que eu conectaria a minha conta? E eu vejo isso sob algumas perspectivas. A primeira, eu acho que o Open Banking vai permitir que agora tenha um arcabouço e um ecossistema que as pessoas possam se sentir mais confortáveis, porque o regulador está definindo as regras. Mas tem uma estatística interessante aqui nos Estados Unidos que, bom, nos últimos tempos a gente ouve um problema de brecha de segurança todo dia, né? Mas a gente vê isso no mercado em diferentes indústrias. Eu estava comentando esse estudo aqui nos Estados Unidos, eu não sei os números comparativos no Brasil, mas 80% dos americanos confiam os dados deles com as instituições financeiras reguladas. Por outro lado, as instituições financeiras reguladas estão entre as marcas menos amadas do mercado. Por outro lado, a gente tem as Big Techs, que estão entre as marcas mais amadas, mas que as pessoas têm menos confiança. Então, a gente vai ver aqui uma corrida entre vamos chamar, os incumbentes do segmento financeiro, que tem a confiança dos clientes do ponto de vista de segurança, de dados, etc., mas talvez não tanto amor,
com talvez as empresas de tecnologia que têm muito amor, mas um pouco de desconfiança. E cada uma delas, na sua área, vai ter que complementar onde elas estão faltando, seja de um lado inovação, seja do outro lado a confiança. Mas um ponto importante, a gente olhar, por exemplo, a internet, eu sempre quando vejo alguma coisa digital, eu fico tentando lembrar 20 anos atrás na internet, para aqueles que eram nascidos, né? Eu sempre lembro que tinha o negócio do e-commerce. Eu vou colocar o meu cartão de crédito no e-commerce? De jeito nenhum, vão roubar o número do meu cartão. E na época existiam golpes, até hoje existem golpes, né, de cartão de crédito na internet. Mas num dado momento definiram um padrão, que era aquele famoso cadeadinho. Se você vê um cadeado, é uma transação segura. É claro, a comparação não é perfeita, mas eu diria que o Open Bank chega como esse cadeado, que assim, olha, tinha o compartilhamento de dados pré-regulação, agora tem um cadeadinho lá, de forma simplista, que é o Open Banking. E com o tempo vão surgir formas com que isso seja disseminado. Então, ao longo do tempo, surgiram empresas intermediárias que tinham o seu cartão, surgiram sites que você tinha mais confiança, e as pessoas foram se habituando. Então, hoje, eu imagino que, de novo, dando um exemplo ainda aqui dos Estados Unidos, as pessoas confiam em colocar o cartão na Amazon, que já foi uma startup, que já foi pequena, mas acho que elas desconfiam em mandar o cartão de crédito delas pelo WhatsApp. Então, eu acredito que vai ser um movimento de aprendizado, amadurecimento do mercado e, com o tempo, essas discussões vão ficar mais claras, quem você confia, quem você não confia, como eu identifico que é algo legítimo, como eu identifico que não é algo legítimo. Quer completar, eu acho que esse ponto do Cristiano do cadeado eu acho bem colocado, porque anteriormente à regulação, a gente tem empresas que fazem chamar o Open Bank paralelo, né? Usam robozinhos para conseguir acessar a sua conta, né? Você dá as suas informações bancárias e a sua senha, eles conseguem ir nos bancos e trazer as informações suas, do seu saldo, suas transações, ou elas têm acordos bilaterais com esses bancos, com APIs não padronizadas, né? Cada banco tem o seu tipo de API. O Open Bank vem com essa forma de padronização e de colocar todo mundo no mesmo nível regulatório. E eu acho importante colocar que só pode estar no Open Bank quem é uma instituição autorizada pelo Banco Central. Então isso traz muita segurança. Nesse Open Bank paralelo, qualquer instituição que você desse o seu ok, as suas informações bancárias, conseguiria buscar essas informações com esses robozinhos, né, nos seus bancos. Então eu acho que é exatamente bem colocado pelo Cristiano, é o cadeado do e-commerce, tá? Então facilita a gente saber que é algo que vai ser utilizado de uma maneira correta pelo Banco Central, pelas instituições. Né? Marcelo, foi bom que você já adiantou a pergunta da Elaine, ela queria saber quais instituições terão acesso aos meus dados. Então, e aí, acho que, na verdade, vamos separar essa pergunta em duas. Primeiro, com quem você vai compartilhar seus dados, né, dentro do Open Banking Finance? Acho que o Marcelo adiantou. Então, são as reguladas. A gente está falando de banco digital, cooperativa de crédito, né, instituições de pagamentos, a gente está falando de fintechs. Mas aí a gente tem um grande pulo, né, porque o mercado usa fintech de uma forma bastante aberta. Né? Então, o Marcelo aqui como diretor, né, da Associação Brasileira de Fintech sabe disso. Então, quem é regulado, né, são categorias específicas, existe um pedido, um protocolo desse pedido no Banco Central para que você possa operar. Agora, com quem vai ser compartilhado os seus dados, acho que essa é uma questão maior que a gente tem que conversar. Né? E aí a gente está na sombra da LGPD e acho que tem também a importância, né, do que você ganha com isso e quão transparente é. Acho que o Cristiano falou uma coisa que eu gostei muito, né, desse ciclo de renovação de confiança, que na Europa virou de 90 dias, aqui é de no máximo 12 meses. Essa é uma outra coisa. Né? Se você não quiser compartilhar seus dados por 12 meses, você pode simplesmente negar o compartilhamento por 12 meses, você pode negociar um compartilhamento personalizado eventualmente. Acho que a gente tem bastante conversa ainda pela frente, mas o Open Banking traz, né, essa capacidade, então, do usuário compartilhar seus dados, ganhar com isso. Acho que a gente vale a pena acho que explicar agora, que o Cristiano também levantou, essa nova figura chamada iniciador de pagamento. Porque até ontem, né, até antes do Open Banking, a gente tinha
bancos digitais, tradicionais, né, fintechs, iniciadores de pagamento. A gente conhecia quase todas as categorias, agora tem uma categoria nova. Então, o que é o iniciador de pagamento e por que ele é tão importante no Open Banking, nesse sistema? Vou deixar agora vocês escolherem quem começa, quem está mais animado. Vou falar com a visão do usuário, tá? Aí depois o Guilherme me completa com a visão do regulador. O iniciador de pagamento é como se eu estivesse na minha fintech A e eu quero conseguir fazer uma transação via minha fintech A de um dinheiro que eu tenho no banco A. Mas eu não quero ter que logar no banco A para fazer aquela transferência, tá? Eu sair do meu aplicativo da fintech A e abrir o outro aplicativo para entrar lá no meu saldo, ver meu saldo e fazer a transferência. Eu quero fazer tudo via fintech A, via a experiência da fintech A. Então, na fintech A, eu dou o consentimento para essa fintech A conseguir iniciar uma transação via a minha conta do banco A. Tá? E isso tem todo um fluxo de consentimento, tem redirecionamentos nesse meio, mas eu consigo iniciar uma transação de um lugar com dinheiro de outro lugar. Tá? Então, isso traz grandes oportunidades, é um mar azul de oportunidades que a gente consegue pensar e até complementando aqui, isso quando a gente fala de Open Banking, mas o WhatsApp Pay é um tipo de iniciador de transação fora do mundo do Open Banking, né? Então, existem vários tipos de oportunidades nesse tipo de mecanismo. Complementando ao Marcelo, né, essa parte de pagamentos, então quando a gente fala em Open Banking, né, muitas vezes a gente fala em dados, compartilhamento de dados, mas tem esse lado importante que é o pagamento, né. Então, até na teoria, a pessoa autoriza, né, na parte de dados, que um terceiro, sempre com consentimento, né, da pessoa, leia o seu extrato bancário, tem acesso, né, visual, né, aos seus dados. Na parte de pagamentos, é o que eles costumam chamar, você autoriza um terceiro a movimentar sua conta, né, então a fazer transferências, pagamentos, né, débito em conta. Então, você também possibilita, né, a abertura da sua conta para fazer movimentações. Também sempre seguro, com os mesmos níveis de segurança que existem para o compartilhamento de dados. Então, na prática, tem um processo, né, que a gente chama jornada do cliente. O cliente ele vai autorizar essa instituição. Esse terceiro aqui é uma instituição autorizada pelo Banco Central para fazer esse serviço. E aí o cliente ainda ele é retransmitido para o ambiente do seu banco ou da sua instituição de pagamento, fintech, para autorizar essa transação, né? Então tem todo um ambiente que ele já conhece, ele já se autentica com a senha e os procedimentos usuais que ele faz hoje, né? E a primeiro arranjo que vai entrar a partir do dia 30 de agosto é o Pix. Então essa integração do Open Banking, até eu vi uma pergunta nesse sentido, que o serviço de iniciação, ele vai já começar com o Pix, que é natural, né, você já começar com esse serviço, em que você vai permitir que uma instituição terceira faça uma movimentação de Pix em seu nome. Então, deixa eu recapitular antes de passar para você, Cristiano, porque para você, então, ainda tem uma pergunta específica. Então, o papel do iniciador de pagamento é iniciar uma transação em outra instituição que não a própria, né? Então, o Marcelo estava falando, né, fintech verde, banco laranja, né, fintech A, banco C, mas, eventualmente, ela pode ser uma plataforma de mensagem, né, ela pode ser um WhatsApp, e, eventualmente, Cristiano, ela pode ser um assessor financeiro com inteligência artificial, também conhecido como Olivia. A Olivia, vê com bons olhos o papel do iniciador de pagamento? Vocês imaginam alguma hora vocês se transformarem também no iniciador de pagamento e poder fazer essa movimentação? Qual impacto isso tem na vida do usuário? Excelente pergunta, Rodrigo. Você leu minha mente com o que eu ia falar. Eu só queria conectar com a pergunta anterior que você fez, que eu acho que vai ajudar nesse contexto aqui. A Olivia recentemente aplicou para uma licença no Banco Central
para ser um iniciador de pagamentos. A gente acredita que a LGPD e o Open Banking regulado, eles são dois instrumentos muito importantes para uma fintech como a Olivia ganhar a confiança que a gente tanto falou, né? Então, se você ainda não tem um relacionamento longo com os clientes, como no nosso caso, o fato de ter um arcabouço da LGPD e do Open Banking regulado é muito importante para nós. E nesse contexto, eu queria compartilhar uma experiência que a gente teve. A gente vem trabalhando com o Open Banking nos Estados Unidos não regulado já há alguns anos, e a gente teve a experiência de trabalhar ou ainda temos a experiência, né, estamos lá, com o Open Banking regulado na Europa. E se de um lado nos Estados Unidos o Open Banking andou mais rápido porque não tinha regulamentação, então cada um fazia de um jeito, na Europa ele andou de forma mais consistente. E eu acho que a iniciação de pagamentos é um exemplo disso, porque a compartilhamento de dados ele traz uma série de questionamentos, riscos, etc., mas ainda não é tão avançado como eu vou deixar um terceiro transacionar a minha conta, né? Uma coisa eu vou compartilhar com um terceiro os meus dados, a outra eu vou deixar ele movimentar a minha conta. E a gente vem trabalhando com algumas instituições financeiras que são nossos parceiros aí. A gente é uma fintech esquisita porque a gente gosta de instituição financeira, de trabalhar, colaborar. E dois casos de uso, na verdade, que eu queria comentar. Um caso de uso que a gente tem trabalhado bastante, estamos aguardando aí o avanço do Open Bank, a nossa aprovação, está relacionado com um extremo que é investimento. Hoje, uma das grandes dificuldades das pessoas economizarem dinheiro é que elas pensam no dinheiro depois que elas gastaram, né? É aquele famoso salário menos despesas é igual a economia. Quando devia ser o contrário, né? Salário menos economia é igual a despesa. Mas como é que a gente põe essa regra intuitiva, mas que ninguém segue numa escala muito grande em prática? Então, o que a gente tem feito no Olivia, aí no, vamos dizer assim, pré-iniciador de pagamentos, a gente consegue prever quando o salário do Rodrigo vai cair no banco X, e 2 dias antes falar, Rodrigo, seu salário vai cair de 100 no banco X daqui 2 dias, você tem potencial de economizar 10%, já posso pré-agendar um investimento no banco Y, onde você já tem um fundo que você já escolheu, você já confia, não estamos inventando a roda. Então, essa questão, no caso específico da Olivia, a gente poder não só te dar recomendações financeiras, mas executar a recomendação financeira, movimentar o seu dinheiro para isso, traz acho que muita oportunidade. E a mesma coisa do outro lado do crédito, o crédito mais simples, que é o cheque especial. Às vezes você entra no cheque especial numa instituição, mas você tem saldo na outra. E até você lembrar, já aconteceu comigo, poxa, caiu um cheque na outra conta que eu esqueci, tem dinheiro na outra, eu vou fazer, vou movimentar, e aí você brincou, né, você adoraria o dia que você pagasse uma conta sem saber. Ainda não estamos lá, mas melhor ainda se não fosse da sua conta o pagamento, né, mas acho que isso ainda não é possível. Então eu acredito que a possibilidade de usar o Open Banking, sob o ponto de vista de dados, para criar inteligência, e usar essa inteligência para automatizar a sua vida financeira, seja pegar o seu salário antes de cair, programar o investimento dele para evitar de você gastar, ou ver que você vai ficar no negativo numa conta, mas tem dinheiro na outra e cobrir isso, eu acho que cria muitas possibilidades. Só para enriquecer e finalizar minha resposta, eu acho que tem 2 exemplos bacanas. Um exemplo, quando a gente pensa em empresas grandes, sempre eles chamam do cash management, né? Que aí você tem ou um banco, ou o próprio departamento financeiro, movimentando o dinheiro para garantir que você tem saldo para fazer pagamentos, pegar crédito. Então, já é uma empresa complexa, tem uma operação de cash management para fazer isso. Imagino com o Open Bank, talvez todos nós não pudéssemos ter essa operação de cash management, o dinheiro sendo previsto onde vão estar os buracos, as oportunidades de movimentar para você. E tem um exemplo que a gente vivenciou na Europa, que foi bem bacana, quando teve o lançamento do Open Banking na Europa, alguns anos atrás, especificamente na Irlanda, que a gente tem uma operação maior, quando a gente lançou na categoria de agregador apenas, a Revolut também lançou, que é o Neobank na Europa, eu chamaria do Nubank da Europa, lançou também a agregação de contas, mas eles lançaram uma segunda coisa interessante, que foi a iniciação de pagamentos. E os bancos na Irlanda, eles ficaram parados no tempo em termos de digitalização.
E como a Revolut é um aplicativo novo, já no paradigma de experiência mais interessante, as pessoas começaram a parar de usar os aplicativos tradicionais dos bancos para fazer exatamente o que o Marcelo falou. Poxa, eu estou aqui na Revolut, vou iniciar um pagamento do meu dinheiro que está lá no Bank of Ireland, sem precisar ir no outro banco, porque aqui a experiência é melhor, eu estou vendo todas as minhas contas, etc. Então, eu sempre faço a provocação que, de um lado, o Open Bank ele vai criar competição, vai dar mais visibilidade, mas ele vai criar uma oportunidade da gente resetar o relógio. Talvez empresas ou fintechs ou players que hoje não são dominantes, eles podem reconquistar o mercado, conquistar o mercado pela primeira vez, tendo uma melhor experiência, sem necessariamente convencer os clientes a abrir contas com eles, né? Porque o grande desafio de uma fintech é o depósito. Eu vou tirar o dinheiro daquele banco que eu confio há décadas e botar nessa fintech que eu conheci ontem. Então, acho que até do ponto de vista competitivo, isso vai ajudar bastante as fintechs, porque eu não preciso ter o seu depósito, mas eu posso ser o seu domicílio de fazer transações. Então, estamos muito empolgados com essa ação de pagamentos e planejamos ser um player importante nesse novo mercado. É interessante você tocar nisso, Cristiano, porque essa é uma das questões também que a gente tem conversado muito. Guarda de valor é uma coisa, a movimentação dos valores é outra. Acho que isso vai ficar muito claro com o Open Banking, né? A terceira é acesso ao crédito. Se a gente juntar as três, né? Mas a movimentação dos valores, a movimentação do que eu tenho com o iniciador de pagamento muda muito a relação. E aí você já estava adiantando um pouco modelos novos de negócio, né? Cash management, né, por exemplo, né? Transação automática. E aí eu vou puxar uma pergunta que é da Ju Ribeiro. Ela está dizendo assim, ó, quais produtos, né, bancários vão ter mais impacto positivo no começo desse movimento? Será que a gente vai ver impacto na inadimplência de forma geral? Acho que essa é uma bacana. E a segunda que ela puxou também, Ju, você está com duas, eu vou já trazer as duas que têm a ver com o modelo de negócio. Assim, como é que vai funcionar Open Banking para grandes empresas e fintechs? A gente acabou de ver nessa compra do Guia Bolso pelo PicPay. Modelos novos de negócio e a relação de mercado. Queria que vocês trouxessem, e eu sei, Guilherme, que você também acompanha isso do ponto de vista do regulador, eu sei que vocês também olham o modelo de negócio, né? Então, modelos de negócios novos, impacto no mercado, o que vocês conseguem enxergar no Open Banking brasileiro? Acho que até um pouco do que o Cristiano falou, né, acho que esses novos produtos, né, sendo, na verdade, serviços novos, assim, em termos de automatização, sendo oferecido, né, para as pessoas, né, em termos de saldos sendo transferidos de uma conta para outra conforme a necessidade e a finalidade, né, que a pessoa consentiu a fazer, né? Então, o que a gente espera, né? Então, tem vários produtos, né? O Open Banking, em termos regulatórios, né? Ele incluiu os principais produtos, né? Essenciais. Então, eu digo com relação a dados, vai entrar conta corrente, poupança, cartão de crédito, dados de operação de crédito. Em uma fase seguinte, que aí a gente até, né, chama de Open Finance, que vai abrir mais o leque, vai entrar câmbio, investimento, previdência, né, só para dar alguns exemplos, né. Então, o universo é bem amplo, esse ecossistema, né, assim, já é bem, já entra com tudo, né, digamos, no Brasil, né, comparado até com outros países, de ter um leque bem diversificado, e aí a questão, inclusive, dos bancos, né, já incumbentes, que já estão há bastante tempo no mercado, eles já investindo, né, para a questão da concorrência com fintechs e com novas instituições, né, prestando novos serviços. Então, a gente vê já um movimento muito grande, né, no mercado, né, com relação a isso, de todos se adaptando para, apesar de ser um processo gradual, em que as instituições perceberam que elas conseguem ganhar com Open Banking, né, não somente as pessoas. Então, ao oferecer os melhores produtos, a concorrência está aberta, né?
e inclusive todos têm a ganhar, né, com esse processo. Maravilha. Marcelo, Cristiano, novos modelos de negócio que vão impactar a vida do usuário. Eu queria comentar que eu acho que tem 2 pontos importantes aqui. Primeiro, como você falou, novos modelos de negócio, mas eu acho que tem um anterior que eu queria comentar antes de falar desse, que são novas oportunidades de negócio em modelos existentes. Então, tem um exemplo muito interessante aqui nos Estados Unidos da Apple. A Apple lançou o cartão de crédito dela, que está focado na base de clientes dela. Ela não está buscando quem não tem iPhone, que é praticamente metade da população americana, já é bastante gente. E eles estão usando, ainda nem no modelo de Open Banking, mas eles estão usando uma abordagem que é muito interessante. Quando eu apliquei para o Apple Card, eles não fizeram um credit check, foram lá no Credit Score, ou no Brasil, que é o cadastro positivo. Eles viram que, poxa, o Cristiano compra iPhone há 10 anos, e compra Mac, compra Apple Watch, coitado, tá frito, só fica dando dinheiro pra gente. Então, parece que nos últimos 10 anos ele teve uma consistência em gastos conosco. Vou dar um crédito para ele. Tá? É claro que depois esses pagamentos são reportados para o Credit Score e entra no modelo normal. Mas a aprovação de crédito ela foi baseada em dados não tradicionais que eles tinham. E depois que eu tenho o cartão, eles começaram a fazer um movimento que eu acho que é muito interessante em termos de oportunidades, quando a gente fala de essa remoção da barreira do que é banco e do que não é banco. A Apple tem um Apple Wallet, como todo mundo sabe, onde eu posso botar meus cartões, e o meu cartão da Apple estava lá no Apple Wallet. Depois de 10 anos comprando iPhone com a American Express, a Apple me mandou 3 meses antes do iPhone 12 sair ano passado, uma mensagem que eu poderia comprar o iPhone com o meu Apple Card, financiado em 36 vezes sem juros, 3% de cashback upfront, com o trade-in do meu telefone, tudo apertando um botão. Quer dizer, em algum momento, essa barreira entre o que é a Goldman Sachs, que tem o meu cartão, que quem é o emissor do cartão, né, a bandeira que é a Mastercard, e a Apple, que não é uma instituição financeira e não tem ambição de ser instituição financeira, estava nativo no sistema operacional o meio de pagamento, e eu apertei um botão, ela já pegou meu telefone, que ela já sabia qual era. Então, eu imagino que a visão da Apple eu não necessariamente quero concorrer com os bancos, mas quando as pessoas comprarem de mim, eu vou usar os meus serviços financeiros como uma vantagem. No Brasil, o white label de cartão, algumas coisas já estão bem avançadas nisso, mas no mundo digital, vender um iPhone como uma feature do sistema operacional, para mim foi muito interessante. E eu levo isso um pouco para o mundo da Olivia, aí falando de novos modelos de negócio, que eu vejo essa evolução do Open Banking, do Open Finance, e eu acho que todos nós vamos chegar no conceito do Open Data, porque a maior oportunidade do Open Banking está em produtos não financeiros. Porque eu pego um cartão de crédito, o americano médio pega um cartão de crédito a cada 2 anos, imagino que no Brasil não é muito diferente, compra um carro a cada 3 anos. É por isso que a gente não tem um relacionamento tão forte com o banco como eu tenho com a Apple. Eu uso meu telefone todo dia, centenas de vezes, né? Dizem que o usuário médio de iPhone liga a tela 180 vezes por dia. A quantidade impressionante. O meu banco talvez eu use poucas vezes por dia. Então, eu vejo uma oportunidade, vou dar um pouco do caso da Olivia. Qual é o nosso modelo de negócio? O nosso modelo de negócio não é vender dados, não é compartilhar dados. E o nosso modelo de negócio não é cobrar tarifa, ajuda, etc. Nosso modelo de dados é usar uma informação riquíssima sobre você, que são as suas transações financeiras, que fala tudo da sua vida, só fala menos do que o seu lixo, que é o seu consumo, e com isso criar oportunidades no dia a dia para você gastar melhor, aquela briga eterna entre salário, gasto e economia, e capturar oportunidades, por exemplo, poxa, o Rodrigo, legal, ele vai comprar um carro, a gente vai ajudar no financiamento, mas o Rodrigo, ele come fora todo dia, pelo menos pré-pandemia. O Rodrigo, ele vai no cinema uma vez por semana. O Rodrigo gasta dinheiro todo dia. Então, como é que eu me integro na vida do Rodrigo todo dia, usando dados de Open Banking, mas criando oportunidades fora de instituições financeiras? Então, cupons, descontos, recomendações. Então, eu acredito que tem uma oportunidade gigante, acho, não sei se o Open Banking apontou para um lado, mas vai acertar no mundo, que é como a gente pode usar os dados de forma
com consentimento, privacidade, segurança, para te ajudar a gastar melhor de forma geral, não só em produtos financeiros. Então, eu imagino que a gente vai ver, eu dei aqui 2 exemplos de oportunidades de negócio e produtos e modelos de negócio, mas acho que, ligando o ponto inicial que o Guilherme e você comentaram, o Open Bank vai abrir uma caixa de oportunidades que a gente ainda não tem ideia, tipo a internet. Ninguém imaginou que a internet faria tudo isso que faz hoje. E eu acho que vai ser muito benéfico. Eu vou trazer, acho que onde o Marcelo você complementar, eu vou trazer uma visão, para mim, muito interessante. E o Pix digitaliza boa parte das pequenas transações no Brasil que a gente não enxergava. Então, né, o Pix traz uma riqueza de informação que realmente não existia. E aí eu tenho brincado com alguns amigos, falo assim, se a Netflix acha que me conhece, é porque ela não conversou com o TikTok. Porque a velocidade do vídeo, né, e as escolhas que você faz no TikTok são tão mais rápidas e tão mais frequentes, que é isso, a Netflix acha que me conhece, o TikTok, amigo, me conhece de verdade. E eu acho que a gente vai ter esses ganhos, né, com essas grandes plataformas de uso e com o Pix em relação à transação financeira. Né, a alta frequência digitalizada do comportamento financeiro das pessoas. E quando você descreveu o Rodrigo Cristiano, eu achei que você abriu a minha ficha aí no Olivia, porque sou eu saía para comer o tempo todo, ia para o cinema o tempo todo, minha vida mudou muito. Marcelo, novos modelos que podem impactar, serviços que podem impactar a vida do consumidor. Se no Brasil, nos Estados Unidos a gente tem a Apple, aqui no Brasil a gente tem os grandes varejistas, né? Então a gente pode ver que todos os varejistas de grande porte estão abrindo o próprio banco digital, ou adquiriram startups, fintechs que já tinham algum modelo pré-feito para acelerar esse chegar no cliente, tá? Então a gente vê os varejistas no primeiro movimento, alguns anos atrás, né, 5, 10 anos atrás, vieram com os private labels, né? Você só podia usar aquele cartão na própria loja, né? Aí depois disso vieram os white labels, então tinha da Mastercard, da Visa, podia usar em qualquer lugar esses cartões daquela loja. Agora está todo mundo abrindo conta digital. Então a gente pode ver que em todo lugar, a gente vê toda semana algum grande varejista criando a própria conta digital. Porque ele pensa, eu já tenho os dados daquele cliente já gasta aqui, porque eu não posso começar a ter o dinheiro dele guardado aqui, ele recebeu o salário dele aqui, eu consigo dar outros produtos que agregam valor para ele. Então, não é tentando competir diretamente com um grande banco, com a fintech que é só uma conta digital, mas é tentar agregar valor para o core business dele, que é vender roupa, vender comida. Então, a gente até vê aplicativos de entrega criando o próprio banco. Então, eles querem trazer como se fosse um acessório para reter aquele cliente, ter mais dados daquele cliente para você conseguir ser mais assertivo no seu core. Tá? Então, isso a gente vê. E também outro movimento que a gente vê no Brasil é grandes indústrias criando a própria conta digital. Por que eu vou dar o salário do meu funcionário num grande banco, numa fintech, eu posso dar aqui dentro e rentabilizar isso e talvez dar produtos que agreguem valor para os meus funcionários. Tá? Então, tem indústrias fazendo isso também. Então, por isso que eu acho que o Open Bank é muito importante, até obrigar quem tem conta transacional, ter que entrar a partir de 30 do 8, é obrigado a entrar a partir de 30 do 8 quem é autorizado e tem conta transacional e está no Pix. Porque pensa o número de contas que tem, se a gente não conseguir ter acesso, né, ia ficar muito confuso para o usuário. Então, eu acho que o Open Bank tem no exato momento que a gente vê o brasileiro tendo mais de 3, 4, 5 contas, tá? Então, eu acho que isso é um movimento muito importante. Quando a gente pensa em oportunidade, é difícil a gente falar hoje. A gente está olhando, o que a gente vê hoje é a regulação, é o princípio das APIs no Brasil e fora do Brasil, mas a gente tem que esperar 1 ano, 2 anos para a gente ver novas oportunidades surgindo e coisas que a gente nunca imaginou. Várias fintechs, vários grandes players trazendo novas funcionalidades para o mercado. Rodrigo, você me permite complementar? Claro, Guilherme. Também nessa pergunta, né, destacar assim, o papel dos dados, né, como foi falado, que os dados são um combustível do mundo digital, né, e acho que é um dos mercados, né, que é uma grande expectativa é no crédito. Então, assim, o Banco Central, assim, falando como regulador e supervisor, tem trabalhado assim para reduzir a taxa de juros, né, do spread. Então, na concessão de crédito, hoje as instituições, as fintechs, precisam de dados para conhecer a pessoa para poder oferecer, né, uma taxa de juros adequada para aquele cliente. Então, ao não conhecer, porque não tem informações suficientes, você acaba nivelando uma taxa alta.
claro que tem diversos fatores, né, não dá para resumir só a isso, mas o Open Banking, ele vai reduzir a simetria de informação que você tem. Então, ao mais compartilhar dados sobre você, a instituição vai te conhecer e não vai assumir que você já é um inadimplente, não tem a capacidade de pagamento adequada. E isso vai fazer com que a expectativa também na questão de juros, que vai impactar toda a sociedade e você ter um benefício para a população. Então, quis destacar também novos modelos de negócio, pensando também nesse ponto que acho que é importante no Brasil, né? Ô, Guilherme, vou trazer só um dado, só complementando, que eu vi uma pesquisa, não lembro de quem que foi, tá? Que mostrou que o PIB da Índia vai crescer 4 a 5% a mais por causa do Open Finance, né? E trouxe também da Inglaterra, trouxe de outros países, que acho que era 1, 2%. Então, provavelmente o Brasil, o movimento do Open Finance, tanto do Pix, vai refletir no PIB, né? Que facilita você fazer compras, você fazer a economia girar, você ter confiança no outro, você ter uma vida mais saudável. Lembrando que uma das formas de calcular PIB é quantas vezes o dinheiro troca de mão, né? E com mais fácil né, o dinheiro troca de mão, mais a gente está transacionando. Existe, né, a gente está no meio de uma grande transformação da sociedade, a gente sabe disso, né? O Pix faz parte disso, Open Banking, Open Finance, Open Data, como trouxe o Cristiano, a gente está DeFi, né, o tal das finanças descentralizadas, automatizadas, a gente está num belo caminho. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu normalmente lembro de avisar isso no meio do caminho, não deu tempo de avisar que o tempo estava acabando. A gente começa essa conversa, fica animado. A gente tem uns 5 minutos finais aqui de papo. Eu vou trazer uma resposta rápida do Paulo Henrique. O Paulo Henrique quer saber se depois dos dados expirarem, a instituição receptora pode fazer backup desses dados, prosseguir com o uso, fazer a oferta do cliente. Resposta é um grande não. Não pode, né? O teu consentimento ele tem data para acabar. Essa vai ser uma questão chave no Open Banking, Open Finance, chamada gestão do consentimento. Quer dizer, você, Paulo Henrique, me compartilhou seus dados para determinada função, e eu só posso usar para aquilo que eu disse que ia usar, por determinado tempo, e eu só posso usar durante aquele tempo. Não pode haver nenhum tipo de backup. Você tem o direito o tempo todo de saber quem tem seus dados, o que está fazendo com ele. E melhor, você pode revogar seu consentimento a qualquer hora. Então, né, eu consenti o compartilhamento dos meus dados com alguém, no dia seguinte, acordei de bom humor, mau humor, não interessa, volto atrás e falo, não tem mais o consentimento, não vai poder usar mais esses dados. Acho que essa é uma coisa importante. Eu vou fechar a nossa conversa fazendo uma pequena mudança na pergunta da Lenita, mas a essência é essa. Assim. A Lenita, o final do que ela disse, ela falou, o Pix mudou a minha vida. Como o Open Bank vai acontecer o mesmo? Então, a segunda parte da pergunta da Lenita, assim, Cristiano, Guilherme e Marcelo, o Open Banking vai mudar a vida do brasileiro, vai mudar a vida do cidadão, vai mudar a vida das pessoas? E se sim, como vocês acham? E já é a nossa pergunta de encerramento. Eu queria fazer uma analogia para responder essa pergunta. Numa vida pregressa, eu trabalhei na indústria de telecom, ou com a indústria de telecom, não nela, e foi na época que começou no Brasil a portabilidade de celular. E a visão da portabilidade celular era, poxa, eu posso conseguir o melhor plano, eu vou criar concorrência, porque agora eu posso levar minha linha telefônica para qualquer operadora. Esse era o intuito inicial. Que é um intuito inicial muito parecido com o Open Bank, gerar competição, reduzir preço, reduzir juros. Então, ele tinha um aspecto, abrir as comportas da concorrência. Mas o que a portabilidade de celular trouxe foi o WhatsApp. Porque com o WhatsApp, você pode abstrair quem é a sua operadora, porque agora imagine que não existisse portabilidade de celular. O WhatsApp teria uma grande dificuldade. Toda vez que você mudasse de número, você tinha que ir lá mudar tudo. Né? Agora, com a portabilidade, você leva o seu número para onde você quiser e o WhatsApp é transparente. Então, eu vejo muito que a gente está muito no início para falar essas são todas as possibilidades, isso que vai mudar.
mas eu tenho convicção que vai mudar a vida das pessoas, porque em outras indústrias não relacionadas a dados, de portabilidade celular, que foi a semente do WhatsApp, e outras indústrias como mídia, que a gente começou a poder compartilhar nossos hábitos de leitura com o Google e com o Facebook e por aí vai. Então, a minha visão é que a gente não tem nem ideia do que vai acontecer ainda, e em algum momento o caminho final do Open Banking vai ser, a gente nem vai saber que está fazendo uma transação financeira, vai estar tudo integrado no nosso dia a dia. E aí, para concluir, eu acho que a gente vai ver um outro fenômeno, que é a junção de Big Tech com Fintech. Muito em breve a gente não vai saber a diferença do que é ser uma Big Tech, Google, Facebook, Amazon, e o que é ser uma Fintech. Esses mundos vão se juntar e vai ser tudo tech. E aí, quando for tudo tech, o céu é o limite. Então, a minha pergunta de volta para ela seria: quanto que ter um smartphone mudou a sua vida? Né? Eu diria que o Open Banking vai mudar na mesma dimensão. Nessa vida pregressa que eu tive em telecom, a gente sempre tinha uma discussão que era qual o aparelho, o headset que chamava na época, que é killer. E num dado momento a gente descobriu que a feature killer do headset não era nenhuma câmera, não era nada. Era o aplicativo. Era o que seria inventado sobre aquilo. Então eu acredito que o Open Banking vai ter um impacto positivo na vida das pessoas, de tudo que a gente falou de crédito, etc. Mas o impacto mais positivo é que a gente não vai conseguir mais diferenciar o que a gente usa hoje de aplicativos de internet do que é banco, que hoje são dois mundos bem segregados. Obrigado, Cristiano. Eu acho que também queria fazer, pensando assim, o que o Open Banking pode mudar, né? Eu acho que no passado, né, se criavam produtos e os consumidores, né, viam se encaixava na necessidade deles, ou seja, se servia ou não servia, e o produto tinha sucesso ou não, né? Acho que hoje em dia, acho que com o Open Banking, né, acho que a mudança é que o consumidor tem a direção, né, na mão, tem o total controle, até como serviços de streaming, ele decide o que vê, na hora que ele quer, o que ele quer, né? Então, acho que o Open Banking é isso, trazido primeiro para o mundo financeiro, em termos de onde que eu vou me relacionar. Hoje eu posso compartilhar meus dados financeiros para qualquer instituição. Então, acho que esse é o poder totalmente centrado, né, no consumidor. Ele tem, acho que é algo que era impensável, acho que um pouco uns tempos atrás, de você poder compartilhar isso com os outros. Acho que esse poder está totalmente no consumidor. E eu acho que eu espero assim que a gente conversou de várias inovações, né, vários exemplos do que já existem hoje, mas acho que não tenho nem ideia realmente do que pode vir pela frente, mas positivamente vai impactar. Eu acho que o principal é que a gente vira dono, né? A gente vira dono dos nossos dados, dono da nossa vida financeira, que a gente não é ainda. A gente sempre depende de uma instituição financeira para a gente conseguir fazer algo. Se a gente está travado naquela instituição, agora com o Open Banking não. E é bom lembrar que tem o Open Banking, tem o Open Finance e tem outros movimentos também, como o CBDC, moeda digital de Banco Central. Então, essa evolução para melhorar nossa qualidade de vida financeira, nossa qualidade de vida geral, que é o objetivo do Banco Central e do governo, nunca vai parar. Tá? Então, está só no começo e provavelmente cada vez mais a gente vai ter mais facilidade, vai ter que pensar menos nisso e a experiência do usuário vai ser de acordo com o que a gente quer. A gente não vai ter que ficar escravo, se a gente quiser mudar, vai mudar rápido, fazer portabilidade, vai conseguir juros em diferentes lugares. Então, acho que a gente está só no começo dessa estrada de inovação financeira e de dar poder para o usuário. Então, eu vou subscrever tudo que foi dito aqui. Eu vou lembrar, Cristiano, também da minha época bem distante, usuário da rede de dados da Embratel, Rempac, 1982, Projeto Ciranda, pré-internet brasileira. Eu estava com 8 para 9 anos de idade. 40, essa é uma oportunidade que meu pai me deu na vida. Eu tinha um CP500, tinha e-mail com 9 anos de idade. Por isso que eu odeio e-mail.
Por isso que e-mail não funciona para mim, porque e-mail é a coisa mais velha que eu conheço, profissionalmente falando. Eu acho que a gente está criando um futuro novo. Eu acho que a gente está, né, nesse processo mesmo, parecido com o que vocês falaram aqui. Em algum momento, hoje, na minha casa, eu falo com uma caixa de som, peço para ela ligar para o meu filho atende do outro lado, num relógio, no meio da aula, dizendo, pô, pai, não posso falar com você agora. Essa é uma imagem de mundo que é impossível de ter há 40 anos atrás. Né? Você falar com uma caixa de som que fala com um relógio, que fala com seu filho. E essa é uma experiência maravilhosa, diga-se de passagem. Então, acho que a gente vai ver isso na nossa vida financeira. Marcelo, creio num futuro parecido com você, ou com menos intermediação, né? Mas eu mando mais em mim, no meu dinheiro, eu faço o que quiser. Coisa que eu mais odeio hoje é mandar pagar uma conta e o banco dizer que não tem convênio com aquele lugar. Eu tenho vontade de pular da ponte, e essa é uma das coisas que o Open Banking e o Pix e essas centralizações vão parar. Eu não podia agradecer mais a vocês. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Marcelo. E a vocês que estão nos assistindo, né, e que gostam de ouvir a gente falar e debater aqui, participam e fazem desse espaço um espaço muito melhor de conversa. Então, muito obrigado, meus amigos, e até daqui a 2 semanas no nosso próximo Lift Talk. Até mais.